Sua Excelência, Senhor Ministro do Ensino Superior de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da República do Zimbábue, representando Sua Excelência Emmerson Mnangagwa, Presidente em exercício da SADC, a SADC, Sua Excelência, Sr. Damos Nyambiro, Ministro dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, representante de Sua Excelência Samia Suluhu Hassan, Presidente da República Unida da Tanzânia, na qualidade de Presidente do órgão de Defesa e Segurança da SADC, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Primeira-Ministra, Venerando Presidente do Tribunal Supremo, Venerando Presidente do Tribunal Administrativo, Digníssimo Procurador-Geral da República, Digníssimo Provedor da Justiça, Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano, antigo Presidente da República de Moçambique, Senhores Ministros da República de Moçambique, Senhores Membros das Forças de Defesa e Segurança, Senhor Secretário de Estado da cidade de Maputo, Senhor Presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Senhores Deputados da Assembleia da República aqui presentes, Senhores representantes das missões diplomáticas acreditados em Moçambique, distintos chefes das missões diplomáticas e consulares acreditados na República de Moçambique, senhores representantes dos partidos políticos, com destaque para os presidentes dos partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia da República, na Assembleia Provincial, nas Assembleias Municipais, senhores presidentes dos partidos políticos extraparlamentares, aqui presentes, senhores representantes das confissões religiosas que abençoaram esta cerimônia, agradecemos bastante, senhores representantes das organizações da sociedade civil, nossos parceiros de desenvolvimento, senhores membros da Comissão Técnica que elaborou este compromisso, distintos convidados, caros amigos da comunicação social aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, caros moçambicanos e caras moçambicanas, povo moçambicano. Queremos iniciar tomando esta ocasião para endereçar as boas-vindas a todos aqui presentes nesta sala deste emblemático Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano e, através de vós, a todos os que nos acompanham através das rádios, televisões e redes sociais, de Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora. Estendemos as nossas saudações a todos os presidentes e dirigentes dos partidos políticos signatários deste compromisso político para o diálogo nacional inclusivo, pelo alto sentido de Estado demonstrado na constituição desta plataforma de diálogo, colocando os interesses dos moçambicanos acima dos interesses pessoais, dos interesses de grupos e dos interesses partidários. Referimos-nos aos compatriotas Shaquille Felizardo Passalles Abubakar, secretário-geral do Partido Frelimo, Albino Forquilha, presidente do Partido Podemos, Ossufo Momad, presidente do Partido Renamo, aqui representado pela secretária-geral Clementina Bomba, Lutero Chimbirumbiro Simango, presidente do Partido MDM, João
Paulino Jace, presidente em exercício do Partido Revolução Democrática, Cornélio Quivela, presidente do Partido Parumo, Vitorino Saete, presidente do Partido Parezo, André José Balat, presidente do Partido Parena, e Salomão Muxanga, presidente do Partido Nova Democracia. Nesta senda, saudamos as palavras encorajadoras que ouvimos do Dr. Albino Forquilha, líder do segundo partido com assento parlamentar, que, em nome dos partidos signatários, expressou a vontade imanente em todos nós de cumprir escrupulosamente, no espírito e na letra, o presente compromisso. O diálogo que o presente compromisso apregoa não se limita aos partidos signatários. O diálogo é nacional e inclusivo. A nação moçambicana é bem mais ampla do que as partes signatárias. E o Estado precisa de convocar e dialogar com humildade com todos os seus cidadãos, sem discriminação, independentemente da sua filiação política, da origem étnica, da filiação religiosa e de tudo o que possa nos diferenciar. Em Moçambique, só há um e único povo moçambicano. Aos convidados estrangeiros que vieram de tão longe para marcar presença neste ato, que para nós se reveste de enorme importância, dirigimos palavras de apreço em agradecimento pela vossa presença neste dia. Minhas senhoras e meus senhores, acabamos de assistir a uma cerimônia histórica que assinala o início de uma nova era para o nosso belo Moçambique. Pela primeira vez na nossa história recente, dirigentes máximos de 9 formações políticas com assento na Assembleia da República, nas Assembleias Provinciais e nas Assembleias Municipais, assinaram um compromisso por um diálogo nacional inclusivo, através do qual se comprometem a trabalharem juntos com vista ao estabelecimento de um Estado mais participativo, mais inclusivo, mais transparente e previsível. Para o efeito, o governo de Moçambique assina um compromisso político com várias formações políticas, visando criar uma plataforma de diálogo nacional e inclusivo, que contará não só com partidos políticos, mas será abrangente a todas as outras forças vivas da sociedade. Estamos a falar da sociedade civil, da academia, dos líderes religiosos, líderes comunitários, homens, mulheres, jovens, crianças, todos os estratos sociais do Rovuma ao Maputo participarão neste diálogo nacional inclusivo. Numa altura em que o país se prepara para celebrar o jubileu dos seus 50 anos, a 25 de junho próximo, é com os olhos postos no futuro que os moçambicanos se exprimem através deste compromisso sobre a necessidade do aprofundamento da nossa reconciliação nacional efetiva e paz duradoura, pré-requisitos para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, respeito pelos direitos humanos e superiores interesses do nosso povo. Se o presente compromisso for rigorosamente aplicado, como todos nós pretendemos, como acreditamos que assim será, Moçambique estará finalmente a dar passos firmes rumo a um Estado cada vez mais inclusivo, abrindo caminho ao desenvolvimento econômico e bem-estar dos moçambicanos. Excelências, o presente compromisso de diálogo nacional inclusivo constitui o culminar de um processo de negociações e de diálogo iniciado há cerca de 4 meses, sob a liderança de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, antigo Presidente da República, após a realização das eleições presidenciais
legislativas e das Assembleias Provinciais do ano passado. Trata-se de um processo cujo formato inicial estava concebido para ser entre os 4 candidatos presidenciais das eleições de outubro de 2024. Neste formato, fizeram-se presente 3 candidatos, o candidato da Frelimo, o candidato do MDM e, na mesma altura, o candidato da Renamo. E esteve ausente o candidato apoiado pelo partido Podemos. E que depois de se ver da ausência e ter chegado à conclusão que não era possível avançar naquele formato, onde o presidente do partido Podemos, no primeiro formato, não preenchia os requisitos por não ter sido candidato presidencial, não tinha sido convidado. Depois, evoluiu-se para o formato interpartidário, porque o país não podia parar. Com a participação, numa primeira fase, dos partidos políticos com assento na Assembleia da República e nas Assembleias Municipais. E numa fase posterior, alargado às formações políticas com assento nas Assembleias Provinciais. Daí, o senhor Albino Forquilha, como presidente do partido Podemos, e sendo o formato interpartidário, a sua presença e todos os outros presentes presidentes dos partidos políticos aqui presentes. É um compromisso que se debruça sobre o Estado como um todo e não sobre pessoas, nem privilégios ou benesses de um grupo de pessoas ou de uma pessoa. É uma ação de outra ordem, de forma específica, para discutir o país. Hoje, podemos afirmar que a razão fundamental pela qual este processo conhece o presente desfecho reside na profunda vontade política de todos os participantes em tomar decisões corajosas e inovadoras com vista a tornar o processo da tomada de decisões mais transparente e previsível, pensando no país em primeiro lugar e não nas pessoas ou em interesses de grupos. Este é o momento certo de deixarmos para trás as nossas diferenças político-partidárias, pondo os interesses de Moçambique e dos moçambicanos e do povo moçambicano em primeiro plano, em que a nossa pátria amada, o nosso povo, são e serão sempre a razão da nossa existência e da nossa ação governativa. Acreditamos igualmente que este desfecho foi pelo facto dos partidos signatários depositarem confiança na isenção, na capacidade e no sincero desejo do Governo da República de Moçambique de promover uma estabilidade política, econômica e social e, por isso, o compromisso ora assinado representa um passo importante para a manutenção da paz e consolidação da democracia na nossa região austral de África. Daí a presença dos ministros do Zimbábue, em representação do presidente Emmerson Mnangagwa, do Zimbábue, e a presença aqui do ministro da Tanzânia, em representação da presidente Samia Suluhu, da Tanzânia. Minhas senhoras e meus senhores, o presente compromisso do diálogo nacional inclusivo abre novas perspectivas para as necessárias reformas no nosso país, que abrangerão matérias a 2 níveis, designadamente matérias que possam nos levar à revisão constitucional e matérias de governação. Ao nível da revisão constitucional, serão discutidas matérias sobre a reforma do Estado, que analisará, ou melhor, analisará aspectos sobre o sistema político, os poderes do Presidente da República, a despartidização das instituições do Estado, bem como a descentralização, que já está em curso, a descentralização política, econômica e financeira. A reforma do sistema de justiça, que examinará temas relativos ao mecanismo de indicação dos titulares dos órgãos de justiça e respectiva independência financeira e administrativa. A reforma do sistema eleitoral,
que se debruçará sobre a definição de um novo modelo, composição dos órgãos da administração eleitoral, legislação eleitoral, órgãos de justiça eleitoral, entre outros aspectos que contribuirão para a integridade de todo o processo eleitoral no nosso país. A nível de governação, serão debatidos matérias, entre outros, sobre a reforma fiscal, incluindo o IVA, o aprimoramento do sistema de defesa e segurança, a reforma e modernização da administração pública, incluindo a qualidade e quantidade dos serviços prestados pelo Estado ao nosso povo, bem como a política de emprego e geração de renda, emprego principalmente para a nossa juventude e geração de renda para o povo moçambicano. A reforma da política de exploração dos recursos naturais, com o objetivo de incrementar os benefícios para o Estado e, consequentemente, para o povo, das províncias e das comunidades, onde os recursos são explorados, incluindo a problemática do processamento nacional de tais recursos. A reconciliação nacional e a unidade nacional deve ser o nosso centro nestes debates todos. Moçambique deve continuar um país uno e indivisível, e a adoção de medidas de inclusão econômica vão fazer parte deste debate, com enfoque para a juventude, as mulheres e as pessoas com deficiência, entre outros grupos, bem como o fomento da habitação e emprego para a nossa juventude. Este compromisso reveste-se inquestionavelmente de interesse nacional para todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, origem étnica, filiação religiosa ou qualquer outra razão, dada a sua relevância estratégica para o desenvolvimento socioeconômico do país e o bem-estar do povo moçambicano. O seu impacto direto e imediato na estabilidade política e institucional, na segurança jurídica e no progresso sustentável, torna imperativa a sua apreciação e aprovação como forma de lei. Daí que iremos submeter, com caráter de urgência, a apreciação e aprovação pela nossa Assembleia da República. Após isso, seguir-se-á o segundo momento, que será a formalização da comissão técnica e a criação de grupos de trabalho, sendo que estes últimos irão integrar membros da sociedade civil, das associações cívicas, de associações profissionais, do setor privado, da academia, das ordens profissionais, das confissões religiosas, entre outras. Num terceiro momento, as propostas produzidas pelos grupos de trabalho serão submetidas à ampla discussão pública da sociedade para o seu enriquecimento, com a participação de todos os moçambicanos. Minhas senhoras e meus senhores, caros compatriotas, apesar da assinatura formal do compromisso do diálogo nacional inclusivo constituir por si um ato histórico, tenhamos presente que nos aguardam, a partir de hoje, novos desafios, nomeadamente o compromisso deve abrir caminho para o fortalecimento do sentido de cidadania e respeito às nossas instituições do Estado, democraticamente constituídas, para que todos os cidadãos saibam e tenham espaço para interpelar os seus dirigentes, se fazerem ouvir e serem atendidos, a fim de não cair na fácil manipulação demagógica. O compromisso deverá permitir a correção de eventuais disfuncionalidades existentes no nosso sistema democrático, levando a que os nossos cidadãos encontrem nas instituições públicas um espaço para reivindicarem os seus direitos no quadro democrático existente, dentro da lei, mas sem recurso a métodos violentos que levam à destruição de bens públicos e privados, dilacerando a nossa economia, estrangulando a nossa economia, criando problemas para o nosso povo. O compromisso é uma oportunidade de reconciliação para os moçambicanos. Nos últimos meses, muitos moçambicanos foram afetados por ações violentas decorrentes das manifestações violentas, ilegais e até criminosas. Por isso, é reconhecido no documento
que, no espírito do humanismo e de reconciliação nacional, haverá espaço para a concessão de um indulto a determinados cidadãos condenados no contexto das eleições de 2024 e das manifestações violentas, nos termos a serem fixados por decreto presidencial e sendo avaliado caso a caso. Assim, no âmbito da Comissão Técnica e dos grupos de trabalho a serem instituídos com vista a materializar as reformas, o Governo, as partes signatárias, a sociedade civil, as academias e todos os tratos sociais que fizemos referência, de uma forma geral, deverão cooperar e trabalhar em conjunto para garantir a execução efetiva do compromisso. O Governo de Moçambique fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o sucesso deste compromisso. Neste propósito, contaremos com o apoio de diversos atores da sociedade moçambicana, parceiros nacionais e internacionais, alguns dos quais aqui representados, bem como a toda a comunidade internacional e a União Africana, incluindo a SADC ou SADC. É nossa responsabilidade não desiludir as expectativas criadas no povo moçambicano. Os moçambicanos e a comunidade internacional depositam uma enorme confiança na nossa capacidade como nação de conduzirmos a bom termo o processo da agenda comum que hoje aqui se inicia. É um ato e uma demonstração clara de que o moçambicano, quando tem desavença, resolve por si e, neste momento, nasce este compromisso. Viver em ambiente de paz e estabilidade política, social, com instituições fortes que asseguram os direitos individuais dos cidadãos, constitui uma das mais legítimas e nobres aspirações do nosso povo. Foi esse o desejo que animou as partes signatárias no diálogo, bem como a franqueza, a sinceridade de todos envolvidos que conduziu ao presente compromisso. A partir de agora, porém, a principal responsabilidade pelo diálogo inclusivo, bem como as reformas associadas ao processo, repousará não só sobre as partes signatárias e no Governo, mas sobre todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora, principalmente a nova geração de compatriotas nossos que se encontram espalhados pelo país e não só, muitos dos quais sem filiação político-partidária, mas que estão dispostos e disponíveis para dar o seu contributo em prol de Moçambique. Todos estes farão parte deste diálogo inclusivo nacional. Estes compatriotas, anônimos e silenciosos, muitas vezes têm recorrido às redes sociais, às rádios e televisões para expressarem as suas opiniões, que temos recebido e tomado boa nota. Este compromisso é uma porta que se abre para novas ideias e contributos dos filhos desta pátria amada, a República de Moçambique. O nosso apelo a todos vós é que se juntem ao diálogo nacional e inclusivo, espaço em que cabem todos os moçambicanos, incluindo aqueles que alegam ser manifestantes, com e sem filiação político-partidária, comprometidos com o bem-estar do nosso povo. Olhando para o nosso futuro, vemos esperança, não obstante as nossas diferenças, de entender a construção de Moçambique. Somos chamados a saber criar e consolidar um clima de confiança recíproca e consolidar um sistema político pluralista e democrático. Daí, hoje, pela primeira vez, termos assinado este compromisso multipartidário, transformando a instabilidade de ontem numa realidade permanente de paz e estabilidade política e social entre os moçambicanos. Minhas senhoras e meus senhores, caros compatriotas, este compromisso convoca todas as gerações a trabalhar pela paz e estabilidade em Moçambique, agindo com entrega e determinação e na estreita observância da lei. Em paz e estabilidade,
o nosso país tem todas as condições para se desenvolver e constituir um verdadeiro polo de crescimento econômico no continente africano, dando passos seguros rumo à nossa tão almejada independência econômica. Antes de terminar, queremos agradecer a todos que trabalharam incansavelmente para tornar este dia possível. E, uma vez mais, reiteramos o comprometimento do governo de Moçambique em dar seguimento ao compromisso político em estreita observância do calendário acordado. Aos nossos concidadãos do Rovuma a Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora, neste compromisso, queremos mais uma vez reafirmarmos que neste compromisso há um e o único vencedor, que é o povo moçambicano. Não há vencedor nem vencidos. Somos todos aqui vencedores como um único povo. E tal, só foi possível porque prevaleceu o espírito de verdadeira reconciliação nacional e amor à pátria. Elementos fundamentais para a paz, unidade nacional e desenvolvimento do nosso país. Moçambique, em primeiro lugar, viva o diálogo político nacional inclusivo, viva a reconciliação nacional, a paz e o desenvolvimento de Moçambique. Viva, mais uma vez, a reconciliação e a paz. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos todos trabalhar. Obrigado.